Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, uma carinha um pouquinho especial porque hoje, nessa quarta-feira, dia 28 de agosto, é celebrado o Dia da Avicultura e também do avicultor, ou seja, uma atividade e um setor do agronegócio brasileiro que são essenciais para a nossa economia, para a nossa sobrevivência, e também para tantas outras pessoas mundo afora. Lembrando, que só de carne de frango, isso a gente, não falando de ovos, porque a gente fala em avicultura de corte e avicultura de postura. Pensando só em avicultura de corte, o Brasil exporta carne de frango para mais de 170 países, fora a mesa de tantos brasileiros que a gente atende aqui no mercado interno. Então, para falar um pouquinho sobre esse setor, a gente convida o José Antônio Ribas, que é vice-presidente do Sindiavipar, que é o sindicato, portanto, das indústrias e dos produtores avícolas do Paraná, que é o principal produtor, o estado produtor e exportador de carne de frango aqui do Brasil. E o Ribas também é presidente do Sindicarne de Santa Catarina, ou seja, um especialista na área de proteína animal. Seja muito bem-vindo, Ribas. Tudo bem, Letícia? É um prazer estar conversando contigo e hoje, mais especial ainda, parabenizando a todos os avicultores Brasil afora, que são, em primeira análise, quem permitiu que a gente chegasse na liderança mundial de exportação de frango e no segundo lugar mundial na produção de frango, né, Letícia? Então, um dia super especial que nos resta aí parabenizar, reconhecer e agradecer a todos os avicultores Brasil afora. Inclusive, só para posicionar vocês da nossa audiência que estão nos acompanhando, segundo dados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, esse ano o Brasil deve renovar o próprio recorde de exportação de carne de frango, chegando até a possibilidade de exportar 5,25 milhões de toneladas de carne de frango, o que perfaz um aumento de 2,2% em relação ao ano passado. E a gente deve fechar o ano de 2024 com uma produção absurda de 15,1 milhões de toneladas, o que é um aumento de 1,8% em relação a 2023. Aí eu te pergunto, Ribas, puxando essa lupa para o Paraná, que é o principal estado produtor e exportador, como que a gente está vendo esse mercado? Como que a gente viu o caminhar desse setor nesse primeiro semestre de 2024? Primeiro, para todos que nos ouvem, às vezes a gente até tem dificuldade de entender esses números pela magnitude deles. Por isso que eu falei, são números absurdos, porque são números enormes, Lembrando para você, a gente só de exportação são mais de 170 países, fora esse Brasil continental que a gente atende. Prossiga, Riba, meu caro. Com certeza. Pensa assim, em 1 hora de horário do Brasil, mais de 1 milhão de frangos são abatidos por dia. É um número superlativo. O Paraná hoje representa mais de 30% da avicultura brasileira. Nós estamos falando aí de 15 milhões de toneladas, mais de 5 milhões saem do Paraná. Dos 5 milhões que se exporta, do volume total de exportação, hoje o Paraná também lidera a exportação de frango. Também estamos falando aí de mais de 1,5 milhão de toneladas que saem do frango brasileiro, saem do Paraná. E num ano que a gente vem conseguindo, num primeiro semestre, tirar da frente um dos grandes ofensores, que foi o custo de produção, que foi um dos grandes ofensores dos resultados de 2023. Passamos o ano inteiro com custos bastante elevados, entramos neste ano numa condição de custo mais favorável, com equilíbrio de oferta e demanda, que permite que os preços mantenham uma certa regularidade e que isso traz uma remuneração para toda a cadeia, permitindo que o setor recupere muito das perdas que houveram em 23. Então, estamos enxergando 24 com um saldo positivo comparativamente a 23, Letícia. E Ribas, isso que você tocou, a questão dos custos de produção, eu acho que é uma situação determinante para a gente falar nessa entrevista, E depois a gente vai chegar nas questões sanitárias, mas essa questão dos custos de produção, não só para a avicultura de corte, avicultura de postura, mas para a suinocultura também, que como base utiliza praticamente os mesmos insumos para a ração na avicultura. A gente viu ali 2022, 2023, inclusive alguns anos anteriores a estes, os custos de produção com os grãos, milho e soja, dispararem de uma maneira ali muito substancial, por causa das perdas que a gente teve nas safras, e o preço de venda dos animais não aumentar no mesmo passo, no mesmo ritmo.
Então, esse ano a gente deve ver esse ritmo caminhar de uma maneira mais regular? Então, o aumento dos custos de produção e o aumento do preço de venda dos animais? Perfeito, Letícia. A gente viveu anos como 21, 22, especialmente o ano 23, isso eu quero frisar bastante, com o que é 70% do custo de produção, que são os grãos, trazendo um ônus muito grande para a cadeia. A valorização dos grãos no mercado internacional trouxe um ônus bastante grande para toda a cadeia de proteínas, seja proteínas de suíno, de frango, todas as cadeias foram afetadas por isso. Também o mundo ainda vivia o rescaldo do pós-pandemia com um excedente de produção de proteínas em aves e suínos do mundo. Então, o excedente de proteínas forçando os preços internacionais para baixo, ou seja, afetando as receitas de todo o setor, e o custo de produção elevado pela cotação de grãos. Fez uma tempestade perfeita aí que causou no ano 23 prejuízos importantes para todo o setor. Esse cenário não se repete em 24, com os grãos reduzindo de preço e trazendo um fôlego maior para o setor, e uma regularidade na oferta e demanda do mercado que permite que as receitas tenham uma recuperação de mercado. Cenário esse que deve continuar no segundo semestre de 24 e esperamos que, com muita responsabilidade, todo o setor, olhando para tudo isso, a gente mantenha essa gestão austera, de muita cautela, não é momento de otimismo, é de muita cautela, para que a gente possa também proporcionar para o ano 25 aí, boas receitas para o setor, para toda a cadeia de produtores, parceiros, toda a cadeia envolvida, todo o setor agroindustrial e cooperativo, que no final do dia precisa gerar resultados para continuar seus investimentos de melhoria tecnológica, de inovação, enfim, de crescimento, porque o Brasil ainda tem muito espaço para ocupar na cadeia de alimentos do mundo inteiro. E Ribas, a gente fala de custos de produção, mas a gente também fala de um desafio no ano de 2023, que foram os casos de influenza aviária, que começaram a aparecer no Brasil a partir do mês de maio. Lembrando a você que nos assiste, o Brasil não teve nenhum caso de influenza aviária detectado em aves comerciais, foram, acho que, se eu não me engano, 3 casos de aves de fundo de quintal e o restante, hoje, são 166 casos confirmados. O restante desses casos foram aves silvestres, ou seja, o Brasil está fazendo aí um trabalho de blindar essas granjas em relação à influenza aviária. E esse ano a gente teve um caso que foi debelado muito rapidamente de doença de Newcastle, lá no Rio Grande do Sul, em um município, de Antagorda, no mês de julho. Aí, Ribas, eu queria te perguntar essa questão da sanidade e pensando... Primeiro, pensando na questão do Brasil, né, como esse grande exportador, esse grande líder, né, e com esse cartão de visita que é a sanidade da nossa produção. E depois, você colocando uma lupa sobre a produção paranaense. Quais são os riscos dessas doenças e principalmente para o Paraná, que tem essa concentração tão grande de produção e de exportação? Quais são os riscos quando a gente fala em matéria de sanidade? Como tu bem colocaste, o Brasil continua livre de influenza e livre de todas as doenças de notificação obrigatória. Mérito de uma cadeia inteira, desde o produtor, que entendeu a sua responsabilidade na biosseguridade. A gente fala que granja não é lugar de turismo, granja é lugar de trabalho, então quem tem que estar lá é quem está associado ao trabalho. Porque no final do dia, Letícia, eu sempre digo, custo machuca. A gente viu isso acontecer em 22, 23, mas sanidade mata. Sanidade nos exclui de mercado e esse é o nosso maior patrimônio. Acho que o Brasil vem dando uma aula de prevenção, de blindagem das suas granjas. Mesmo nos casos de animais de fundo de quintal, o Brasil foi exemplar na sua reação, na sua contingência, fazendo com que rapidamente os animais afetados fossem eliminados, fosse feita toda uma limpeza, para que a gente pudesse manter o nosso status e não chegar até o nosso plantel comercial. Mesmo no caso de Newcastle, que outros países que enfrentaram este desafio não conseguiram superar e se tornaram endêmicos, ou seja, seus plantéis ficaram positivos desde sempre, o Brasil, mais uma vez, dá demonstração da seriedade do seu trabalho, da seriedade dos órgãos públicos, de Ministério da Agricultura, Secretarias de Agricultura, as agroindústrias, cooperativas, todo mundo fazendo seu trabalho de prevenção, e mesmo quando a prevenção não foi suficiente, porque eventualmente há casos que escapam, e assim, no caso foi um caso, a reação foi muito forte, muito rápida. A gente precisa manter essa agenda muito viva,
porque é isso que permite que a gente continue aumentando nossos mercados, aumentando exportação, trazendo mais riqueza para dentro do país, especialmente nos 3 estados do Sul, e aí falando da tua questão específica de Paraná, que representa mais de 30% da nossa produção, isso se torna como uma questão crucial, é questão central de sobrevivência para a nossa atividade. Precisamos continuar livre das doenças de notificação obrigatória, tanto em aves quanto suínos, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, porque em qualquer situação que a nossa blindagem, que a nossa biosseguridade venha eventualmente falhar, e tenho certeza que a gente vai continuar sendo competente, isso pode, e a gente viu situações acontecendo aí, de fechamento de diversos mercados, de difícil recuperação desses mercados a posteriori. Então a gente precisa continuar trabalhando muito sério, e o Brasil tem demonstrado a seriedade disso. Tanto é que, no caso de Newcastle, com menos de 15 dias, vários mercados já estavam abrindo novamente, reconhecendo o trabalho do Brasil, e passado essas semanas do caso que nós tivemos aí, grande parte dos mercados já voltaram a fazer negócio com o Brasil. Acho que isso é um cartão, isso é um certificado de qualidade do nosso trabalho. E a gente tem feito esse trabalho de aproximação com todos os órgãos públicos aí, nos 3 estados do Sul, falo esses 3 pela relevância que eles têm dentro da produção, e especialmente no Paraná, com a ADAPAR fazendo um trabalho muito sério de vigilância, com o Ministério da Agricultura muito participativo de todas essas agendas aí, e isso é fundamental. E começa pelo trabalho do nosso avicultor, que faz a blindagem da sua granja, Letícia. Ribas, para finalizar, o que a gente pode esperar para o setor avícola brasileiro nesse segundo semestre de 2024 e talvez fazer um exercício de futurologia, pensar para 2025, o que se vislumbra de abertura de novos mercados externos, o que se vislumbra também de produção, consumo interno, já dá para se ter alguma ideia em relação a isso? O mercado interno vem apresentando uma lenta, mas consistente recuperação. Isso é importante porque o país tem mais de 200 milhões de habitantes e é um mercado consumidor muito importante. E a gente tem como prioridade atender sempre os nossos brasileiros aí, colocar sempre à frente deles aí as nossas proteínas com qualidade, competitividade, sustentabilidade à sua frente. E também continuar abrindo novos mercados e ampliar parcerias com outros mercados aí, sejam mercados asiáticos, mercados sauditas e outros novos mercados, como a gente tem enfrentado ou encontrado oportunidades até na América do Norte aí. Enfim, essa batalha de novos mercados continua muito viva. O que é mais relevante citar, a gente vem muito equilibrado dentro desse conceito que a gente fala de oferta e demanda. Isso é importante que continue e certamente continuará, porque está todo mundo trabalhando com muita cautela, com muita seriedade dentro da cadeia. Isso permite que a gente não enfrente mais sobre ofertas, que a gente não entre mais no mercado, destruindo valor na nossa cadeia. Então, isso eu acho que traz para nós, vamos falar sempre no curto prazo, uma perspectiva positiva para o segundo semestre, 2024, e uma boa perspectiva para 2025. E quando a gente fala em longo prazo, né, Letícia, não existe nenhum outro país no mundo que tenha o potencial de apresentar proteínas para o mundo com a qualidade e com a competitividade do Brasil. Porque a gente precisa continuar o nosso trabalho de blindar a nossa competitividade. E para isso nós temos vários temas que são importantes, como, por exemplo, temas logísticos do Brasil, que são absolutamente relevantes para a gente não perder competitividade. Certo, Ribas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas para trazer, portanto, as informações não só sobre avicultura, mas sobre o mercado de proteínas animais de uma maneira geral. Eu que agradeço a oportunidade, Letícia, conta sempre comigo. Para falar do nosso agro é sempre um prazer e eu vou estar sempre prestigiando o trabalho excelente que vocês fazem de comunicar o agro para o Brasil. Tá aí, então, estivemos com o José Antônio Ribas, que é vice-presidente do Sindavipar, lá no Paraná, que é o Sindicato das Indústrias e também dos produtores, dos avicultores lá do estado. E o Ribas, ele é presidente do Sindicarne, lá de Santa Catarina também. Portanto, como eu disse no começo da entrevista, especialista na área de proteínas animais. E a gente trouxe o Ribas aqui para falar um pouquinho com a gente, hoje, nessa quarta-feira, que é comemorado nesse dia 28 de agosto, o Dia do Avicultor e também o Dia da Avicultura. E são duas atividades que puxam muito o agro brasileiro. Só para se ter ideia, o Brasil
é o principal exportador de carne de frango do mundo, a gente exporta para mais de 170 países e esse ano a gente deve chegar a quebrar o nosso próprio recorde, exportando cerca de 5,25 milhões de toneladas de carne de frango, segundo a BPA. E o Paraná, cujo Ribas ali está representando o Sindavipar, é o principal produtor e exportador de carne de frango. E o Brasil é o segundo maior produtor dessa proteína também, ou seja, a gente tem muita escala. E alguns pontos que o Ribas trouxe para a gente aqui durante essa entrevista, que o Brasil, no longo prazo, se a gente for pensar, não tem nenhum outro país que tenha escala, que tenha a competitividade que o Brasil tem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa blindar, a gente precisa buscar outros mercados, né? Ou seja, ampliar ainda mais as nossas exportações e o nosso leque ali de clientes e blindar essa nossa competitividade, pensando na questão de sanidade, na questão da logística, né, trazendo ali grãos, esse vem e vai de insumos, né, para a cadeia avícola poder funcionar e poder ter custos mais competitivos e apresentar preços mais competitivos lá fora. E o Ribas também ele trouxe outro ponto, que a gente está vivendo esse momento e que isso deve ser observado e perdurar, que é esse equilíbrio entre oferta e demanda, né, que a gente se acertou agora e que a gente está vivendo também nesse ano de 2024, um ano de mais regularidade, lembrando que 2022, 2023 foram anos muito complicados para a cadeia avícola, também para a cadeia suinícola, mas como hoje a gente está falando do Dia do Avicultor e da Avicultura, custos de produção explodindo e os preços de venda da proteína não subiam com a mesma intensidade, ou seja, ficou ali uma lacuna e agora, então, esse ano de 2024, o produtor está conseguindo ali ter esse ano de um pouco mais de recuperação. E, para finalizar, eu queria deixar a todos os que fazem parte dessa cadeia produtiva que é tão importante, desde o setor de embalagens até o setor de transportes, e no meio disso tudo, o produtor, o pessoal que trabalha nos frigoríficos, nas cooperativas, enfim, todos vocês que estão dentro da cadeia da avicultura e principalmente você, avicultor, que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, feliz Dia da Avicultura, feliz Dia do Avicultor. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.